Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui neste momento fazendo essa videoaula para reforçar um pouco, né, do que já trabalhamos nessa primeira unidade. Estamos aí nesse processo de isolamento social para inibir a proliferação do coronavírus. Porém, é um momento também de vocês estarem em suas casas, reforçando tudo que já trabalhamos, tá bom? Essa videoaula é uma aula de revisão desses conteúdos, ou desse conteúdo que abordamos nessas primeiras semanas, que é a respeito do sistema digestório. Eu disse para vocês que nosso corpo ele é dividido em diversos sistemas. E o que são sistemas? Sistemas vão ser órgãos que vão desempenhar uma mesma função dentro do nosso organismo, ou seja, dentro dessa estrutura corporal. Voltando um pouco sobre a questão celular, lá nas nossas aulas sobre células, eu disse para vocês que a junção de células, que é a unidade funcional e básica de todo ser vivo, ela vai formar a união dessas células, formam tecidos. A união desses tecidos formarão órgãos. Órgãos que desempenham uma mesma função formará sistemas. E no nosso corpo nós vamos ter aí diversos sistemas, né? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema linfático, sistema tegumentar, sistema excretor, sistema esquelético, enfim, diversos sistemas. E um desses sistemas que nós estávamos abordando é o sistema digestório. O que é o sistema digestório? O sistema digestório vão ser diversos órgãos que vão desempenhar uma mesma função, que é fazer a digestão. E o que é a digestão? Esse é o primeiro ponto que trabalhamos, né? O que é a digestão? Disse para vocês que a digestão vai ser o processo que vai ser dividido em um processo físico-mecânico e um processo químico, que vai diminuir ou que vai transformar o alimento em partículas menores para serem absorvidas pelo nosso organismo. Ou seja, o alimento que nós comemos no dia a dia, né, ele precisa ser transformado em moléculas muito menores para ser absorvida pelo nosso organismo. Então, aquela proteína, aquele carboidrato, aquela glicose que estava presente no alimento que você comeu, ele vai ser transformado em moléculas menores, vai passar pelo sistema digestório, esses órgãos vão transformar essas moléculas em moléculas muito menores, ou seja, transformar aquilo que é macro em algo micro para ser absorvida, então, pelo nosso sistema, né? Ou para ser levado até as nossas células para manter suas atividades metabólicas. Então, a digestão nada mais é do que a transformação daquilo que é macro naquilo que é micro, ou seja, transformando em moléculas menores para serem absorvidas posterior pelo nosso organismo, tá bom? Por que temos que comer? Justamente, né? Para que toda a estrutura do nosso corpo funcione, é essencial a alimentação justamente para transformar, né? Para que esses carboidratos, essas substâncias, essas proteínas consigam chegar até as nossas células, tem que ter a alimentação. Então essa é a importância, né? Os tipos de digestão. Existem dois tipos de digestão. A digestão aquela chamada de mecânica, que é aquela que vai ocorrer na boca, né? E a digestão química, que vai ser aquela que vai ocorrer no estômago. Existem 4 processos, a digestão é dividida em 4 processos. O primeiro processo é o processo da ingestão, o segundo processo é o processo da digestão, o terceiro processo é o processo da absorção e o quarto processo é o processo da egestão. A gente vai falar lá na frente um pouco sobre como funciona cada processo. Quais são os órgãos, professor, que participam do sistema digestório? O primeiro órgão que vai participar do sistema digestório é a boca. Em seguida, a língua,
a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Então, esses são os órgãos aí que vão desempenhar uma função no sistema digestório, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Como vocês podem ver, desculpa, volta aqui o slide. Como vocês podem ver nesta imagem, aqui está a imagem de um corpo, né? E os órgãos que participam do sistema digestório. Alguns desses órgãos, né? Os principais que eu acabei de citar. A boca. Então, o alimento vai passar na boca, vai descer pela faringe, que nós vamos falar no instante a função de cada órgão desse. Em seguida, pelo tubo, né? Que chama-se esôfago. Chegar até o estômago. Dentro do estômago, esse alimento vai descer pelo intestino delgado, vai passar pelo intestino grosso e vai ser excretado aí pelo ânus, né? Vai ficar primeiramente ali no reto, depois ser excretado pelo ânus. Então, esse é o caminho aí pelo tubo digestório que esse alimento vai passar, tá bom? Nessa outra imagem aqui, a próxima imagem, ela não está falando, né, os órgãos que participam, ou não está detalhando o nome dos órgãos, mas é mais ou menos sobre aquela outra que a gente já falou. Então, eu disse para vocês, a digestão vai ser a transformação dos alimentos em substâncias muito menores para ser absorvida pelo nosso corpo, tá bom? Então, para que aquela proteína que estava presente no café da manhã que você fez consiga chegar até as tuas células, esse alimento vai passar por todo esse sistema digestório, vai ser transformado em moléculas menores para serem absorvidas lá no teu intestino delgado, cair na tua corrente sanguínea e chegar até as tuas células para desempenhar as funções, as atividades metabólicas. Então, é mais ou menos esse processo aí, tá bom? Como eu disse para vocês, os tipos de digestão. Existe aquela digestão mecânica, que é aquela que vai ser desempenhada pela boca, né? Triturar, mastigar, cortar. E existe a digestão química, que vai ser aquela digestão que vai ser desempenhada pelo estômago, né? Através do suco gástrico, tá bom? Então, aqui são os órgãos que vão participar do sistema digestório. Primeiro órgão, a boca, né? O alimento vai começar o processo aí na boca. Os dentes, os nossos dentes, a nossa arcada dentária vai ser dividido nos dentes incisivos, nos dentes caninos, os dentes pré-molares, desculpa, e os dentes molares. Com a ajuda também da saliva, quando o alimento está na nossa boca, nossas glândulas salivares, elas vão produzir uma substância chamada de pitialina, tá bom? Pitialina, mais conhecida popularmente aí como saliva, que vai ajudar nesse processo. A gente vai falar nesse tempo também. Em seguida, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que vai ser dividido aí em 3 partes, duodeno, jejum e íleo, até chegar no intestino grosso, que é o seco, ser dividido no seco, cólon, reto e ânus, tá bom? Qual é a função desses órgãos aí? É isso que a gente vai analisar agora. Então, a função macro, né, desses órgãos é só uma, fazer a digestão. Mas cada um vai desempenhar uma função aí no sistema digestório para que aconteça todo o processo, né? É o que nós chamamos de função macro, função geral, específica, que cada um vai desempenhar aí. A boca é o primeiro órgão que vai participar do sistema digestório e a principal função dela é fazer o quê? Triturar, mastigar, cortar esse alimento. Então é ela que vai fazer esse primeiro processo de transformação do alimento em moléculas menores. E para isso ela vai ter o auxílio da língua, que também vai desempenhar uma função de enrolar, envolver esse alimento, transformando ele num bolo. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando nós estamos nos alimentando, esse alimento ele se transforma num bolo, né, alimentar. E esse bolo é justamente